O sucesso em sua vida será determinado majoritariamente pela sua habilidade em falar, sua habilidade em escrever e a qualidade das suas ideias, nessa ordem. É com essas palavras que Patrick Winston começa a palestra que já é tradição no MIT. Você consegue achar ela bem fácil na internet. O link vai estar abaixo na descrição. O professor trabalhou na instituição por quase 50 anos, dos quais parte foi exercendo o cargo de diretor de laboratório de inteligência artificial. Contudo, assim como um artista que, para moldar sua arte, inspira-se em seu entorno, Winston não limitou seu conhecimento ao funcionamento de máquinas, mas usou-as como ferramentas para explorar o que significa ser humano. Ele dizia: "Meu principal interesse é descobrir o que acontece dentro de nossas cabeças e estou convencido de que uma das características definidoras da inteligência humana é que podemos entender histórias." De acordo com o professor, a qualidade da comunicação, seja na fala ou na escrita, é uma questão de quanto conhecimento você tem, quanto você pratica com esse conhecimento e o seu talento inato, nessa ordem. O que mais importa é o que você sabe. Provavelmente é por isso que você está aqui agora, para aprender algo de útil ao fim do episódio. E minha missão é fazer com que isso aconteça. Imagine uma pessoa que desde criança é fascinada por basquete. Ela vê os jogos, aprende as técnicas e todo fim de semana joga com seus colegas, por pura diversão. Um de seus amigos é jogador profissional de futebol, uma jovem promessa cuja genialidade já rende contratos milionários. Mas ele não entende nada de qualquer outro esporte. Em um jogo de basquete, quem você acha que ganharia? As chances geralmente pendem para o lado daquele com mais entendimento e prática. Com a comunicação não é diferente. Tendo isso em mente, como começar? Hoje em dia a atenção é cada vez mais dividida. Se você não conseguir fisgar alguém logo do início, sua mensagem pode cair na ignorância. Alguns gostam de começar com uma piada para descontrair, mas o professor afirma que essa não é uma boa ideia, pois no início as pessoas ainda estão desviando o foco das outras coisas para você. Elas estão desligando celulares, notebooks, encerrando aquele outro pensamento em suas mentes. O que você deve fazer então é convencer os outros de que o que você está comunicando vale a atenção. De que ao fim de sua mensagem, elas saberão de alguma coisa que não sabiam antes. Você precisa de uma promessa de empoderamento. Por exemplo, se você está querendo aprender a falar melhor, um episódio chamado Como Falar é bastante sugestivo. O professor nos mune com 4 exemplos de heurísticas para sairmos daqui melhores do que quando entramos. Você percebeu que eu acabei de dizer o nome do episódio, mesmo você provavelmente já tendo lido ele? Isso é um recurso apresentado por Winston, o primeiro exemplo heurístico. Como disse anteriormente, é muito difícil uma pessoa dar 100% de atenção a algo durante muito tempo. Não conseguimos absorver tudo aquilo que consumimos. E eu estou considerando que você faça parte dessa estatística. Por isso é importante sempre circular o assunto 1, 2 ou mais vezes para garantir que a mensagem está sendo passada. Isso deve ser feito com cautela, até porque quem nunca ficou horas conversando com alguém, indo de um assunto a outro sem parar? Isso não funciona quando queremos passar uma mensagem. Imagine um triângulo. Você provavelmente já sabe que um triângulo é um formato de 3 lados cuja soma dos ângulos dá 180 graus. Se eu desenho um formato com mais lados, ou então um formato arredondado, isso não é mais um triângulo, é algo além, que não se enquadra mais nessa palavra. Perceba como as palavras em si são uma maneira de cercar ideias. Da mesma maneira, você precisa cercar sua mensagem para que ela não seja confundida com outra coisa ou com a mensagem de outra pessoa. Com isso, você conheceu um pouco de quem foi Patrick Winston, como começar a falar, uma amostra da circulação de ideias, uma amostra da necessidade de cercar suas ideias e, enquanto estou falando, uma terceira amostra, a da pontuação verbal. As pessoas costumam desviar suas atenções. O foco é bem dividido nos dias de hoje. Por isso é sempre bom ter um ponto de referência
dando um certo senso de progressão e fazendo uma chamada de volta ao assunto discutido. Isso é o recurso heurístico da pontuação verbal. Você conhece uma maneira que costuma funcionar para trazer a atenção de volta? Exatamente, uma pergunta. Essa é a quarta amostra heurística. Uma pergunta que não é tão fácil nem tão difícil. Algo que faça as pessoas pensarem por uns 5 ou 7 segundos. Pode parecer pouco, mas o silêncio costuma ser ensurdecedor, principalmente quando estamos acostumados a escutar alguém falando e logo em seguida essa pessoa para. Geralmente isso acontece quando estão esperando algo da gente, e geralmente deixam isso claro, através de uma pergunta. O lugar e a hora também são muito importantes. Se bem utilizados, podem ser ferramentas úteis para a sua comunicação. Você costuma dormir no escuro? Provavelmente a resposta é sim para a grande maioria das pessoas. Então talvez não seja uma boa ideia falar em um lugar que não seja bem iluminado. Também é difícil prestar atenção com fome, então é bom evitar horários próximos de refeições. Essas são algumas dicas básicas que geralmente negligenciamos, mas que podem fazer a diferença. Pense quando as pessoas estão mais dispostas e tente reduzir ao máximo as distrações. Temos apenas um processador de linguagem, então ou estamos lendo ou estamos escutando. Essa é uma informação valiosa quando se trata de apresentações. Alguns acham que quanto mais informações expostas, melhor. Existe uma verdade que leva a esse raciocínio, a de que geralmente as pessoas lembram de exemplos visuais. Mas já parou para pensar em como é difícil capturar a atenção de uma pessoa ansiosa com pensamentos demais na cabeça? Será que empurrar mais e mais informação de uma vez é a melhor maneira de prender a atenção de alguém? Como eu disse anteriormente, usamos palavras para nos comunicar e a função de cada palavra é cercar ideias. Assim, cada slide de cada apresentação deve trazer clareza através de poucas informações com grande objetividade. Pense na última apresentação que você fez. Possivelmente ela tinha informações demais. Porém, existem diferentes situações nas quais as apresentações são utilizadas. Não se pode dizer que uma apresentação corporativa será parecida com uma apresentação para crianças na alfabetização. O propósito faz toda a diferença. Mas tem algo em comum. Geralmente, apresentações são ótimas ferramentas para expor ideias. Porém, se você quer informar, uma ótima ferramenta é um quadro branco. Isso ocorre não somente pelas qualidades gráficas, mas principalmente pois a velocidade de escrita é próxima à velocidade em que as pessoas são capazes de absorver ideias. Se você já apresentou presencialmente para uma plateia ou grupo, provavelmente já passou por aquela sensação estranha de se perguntar: o que eu faço com minhas mãos agora? Alguns as colocam no bolso, outros atrás do corpo, outros na frente. Essas estratégias não são das melhores. Alguns ambientes as interpretam como mal educadas ou sinônimos de insegurança. Adereços, como slides ou o próprio quadro, podem te ajudar nesses casos, porque agora você pode deixar suas mãos relaxadas e usá-las ocasionalmente para apontar para coisas. Isso, contudo, não é uma justificativa para colocar informações demais em slides ou nos quadros. Lembre-se, temos apenas um processador de linguagem. Talvez, em vez de descrever em várias palavras o que é uma coisa, seja interessante levar ela, ou pelo menos mostrá-la. Talvez adereços físicos sejam essenciais para a dramaturgia por causa disso. E também, talvez seja interessante manter seus adereços próximos, para que sua plateia não tenha que ficar olhando de um lado para o outro como se estivesse esperando um trem. Se o que você fala é importante, a atenção deve estar mais em você, o orador, que nas outras coisas. Elas são apenas acessórios. Portanto, voltando ao seu comportamento, se o que você está falando é realmente importante, você vai se importar em inspirar as pessoas. Como fazer isso? Expressando paixão por aquilo que você está falando. E não necessariamente você precisa fazer isso com um número ou uma estatística.
Martin Luther King, por exemplo, começou com um sonho. E seu sonho era uma visão. Isso não se aplica apenas a grandes discursos. Winston nos ensina como entrevistadores estão sempre em busca de pessoas que demonstram que têm visão e que já fizeram alguma coisa. O resultado daquilo que fizeram leva às suas contribuições. Aí está uma história. É isso que todos querem ouvir. Histórias são um dos 5 elementos que Winston destaca como importantes para que você seja lembrado. Pense em uma estrela de 5 pontas. Cada ponta tem um fator, um símbolo, um slogan, uma surpresa, uma ideia saliente que se destaca das outras e, por fim, o que acabo de destacar, uma história. Munidos de todas essas ferramentas, sobra ainda uma dúvida. Como parar? Se você já fez slides, provavelmente já se perguntou o que colocar no último. Colaboradores? Perguntas? Fontes do trabalho? Obrigado? Fim? Se você prestou atenção no que eu falei segundos atrás, vai se lembrar. São suas contribuições. Qual foi o valor que você gerou com o que acaba de mostrar? Essa é a marca que você deixa. Só que ainda assim, mostrar essas informações talvez não seja uma maneira de deixar claro que você terminou. Será que agora eu posso finalmente falar que é o fim? A maioria das pessoas agradece. Mas o que a maioria das pessoas faz é necessariamente o que buscamos? Afinal, se você quer passar uma mensagem, deixar sua marca, talvez seja melhor fazer de uma maneira diferente. Não diga obrigado. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Reflexões e feedbacks são bem-vindos, basta escrevê-los abaixo. Sugiro que avaliem o podcast, sigam e deem like caso gostem desse tipo de conteúdo. É assim que eu costumo terminar os episódios, mas hoje eu vou ser meio diferentão, para honrar o professor. Em um dado momento da minha vida, eu percebi que não seria capaz de fazer amigos, convencer ou inspirar pessoas se não soubesse falar bem. Quando vi a palestra, pensei que tinha que sair correndo para pôr em prática o que aprendi. E foi exatamente isso que eu fiz. Só que eu não aprendi só a passar slides na frente de um monte de gente. As contribuições foram várias. Eu fiz amigos, convenci e inspirei alguns por aí. Mas também aprendi a pensar com mais clareza, lidar melhor com meus pensamentos e com as pessoas ao meu redor. É dito que o fim das coisas é melhor que seu começo. Se você chegou até aqui, é porque viu valor ou pelo menos teve curiosidade para entender mais sobre a importância de como se comunicar bem. Te recomendo mesmo, afinal os homens acreditam mais com os olhos que com os ouvidos. Lembre-se da ordem: conhecimento, prática e, por fim, talento. Não podemos controlar o talento, mas agora que você aprendeu, é hora da prática. Que você saia desse episódio melhor que como entrou.